Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso canal Formação Continuada, né, com uma apresentação na nossa série Diálogos, Educação e Pesquisa. Na tarde de hoje, estamos com a professora Silene, né, sempre companheira aqui na nossa tarde, e também com a professora Rosângela Lima Francisco, que vai apresentar o seu trabalho aqui para nós também. Vou pedir para que ela se apresente e também falar do tema, e vocês certamente vão apreciar bastante. Sejam todos muito bem-vindos. Quero lembrar mais uma vez que a nossa série fica disponível, está sendo transmitida ao vivo, né, junto com o aplicativo do Centro de Mídia, no canal oficial do Facebook e também no canal oficial do YouTube do Centro de Mídias SP. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos apreciar aí a nossa tarde. Passo a palavra para a Silene, por favor, sim. Oi, gente. Oi, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao canal de Formação Continuada e a essa nossa série, né, de todas as segundas, com início às 14 horas, a série Diálogos. E o objetivo dessa série é trazer pesquisas que são realizadas junto à rede pública e que possam enriquecer o nosso olhar, nosso entendimento, nossas reflexões para essa nossa rede, né, tão vasta, tão querida, tão diversa, né? E o objetivo é esse, é trazer pesquisadores da própria rede, pesquisadores externos que possam contribuir com esse nosso olhar para esse nosso contexto de trabalho, né? E hoje nós vamos ter aqui a Rosângela de Lima Francisco, que é uma pessoa que atualmente é colaboradora da EFAP, mas tem uma história muito rica na rede estadual. Foi professora da rede pública, foi PCNP de oficina pedagógica, atualmente é também professora universitária, desenvolveu suas pesquisas aí no mestrado profissional, que é uma experiência muito com um olhar bastante focado e que tem grandes contribuições para trazer para a gente aqui, né? Ainda mais ela que é de dentro da rede, tem toda essa experiência e tem um olhar que é bastante contextualizado. Eu acho que vai trazer contribuições muito interessantes nessa tarde. Rosângela, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. A Silene já falou um pouquinho de mim. Eu sou muito antiga na rede, eu entrei como professora em 1986 na rede, como professora de ciências, tenho uma longa história, passei pela rede particular, retornei para a rede pública, e nesse meio tempo eu iniciei, né, também na universidade, e aí eu tive um grande interesse em retornar e fazer alguma pesquisa, né, que tivesse alguma relevância para a rede. Esse sempre foi o meu interesse. E daí eu fiz, né, o mestrado profissional na PUC, e esse mestrado ele contempla uma pesquisa que é sobre as contribuições que o curso de diretor e ingressantes tem trazido para a formação do diretor que iniciou na rede no último concurso, ok? Por favor, você pode colocar a apresentação em PowerPoint para a gente dar início? Obrigada. Então, o tema da minha pesquisa é contribuições de um curso semipresencial para a formação dos diretores ingressantes da rede estadual de ensino de São Paulo. Por que, né, fazer esse tipo de pesquisa? Pode passar para o próximo, por favor? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração atualmente é que o mundo ele está em permanente mudanças, né? Nós passamos a quantidade de informações que nós recebemos atualmente, a quantidade de pesquisas, a tecnologia, as mudanças estão muito rápidas. E essas mudanças, elas geram necessidade de formação, e é formação permanente. É uma formação em que as pessoas mal saem de uma, já tem que estar fazendo uma nova, participando de um novo curso, de uma nova atividade, né, que te traga mais informações que gerem novos conhecimentos, ok? Daí, o que acontece? A própria SEDUC, preocupada, né, com essa situação, ela criou um concurso que já veio com o curso atrelado. Isso já desde 2011 vem acontecendo com professores.
E agora, no último concurso de diretores, também foi feita já desse mesmo molde. Um concurso que tenha já um curso que prepare aquele diretor, que às vezes até tem experiência como diretor, mas que precisa passar por formação nova, né, que o auxilie a lidar com as demandas que estão em permanente mudança até na escola também, tá? Então, passando para o próximo, por favor. Ixi, o meu computador desligou. Só isso. Desculpem. O meu computador que tem a apresentação desligou, é isso. E aí eu não vou conseguir enxergar direito a apresentação, o que eu fiz. Então, eu acho que eu vou ter que falar sem o PowerPoint, porque daqui eu não enxergo. Então, vamos lá, continuando. Qual que é o objeto, então, da minha apresentação? É o curso do diretor ingressante. O que é o curso do diretor ingressante? Ele é um curso que tem 360 horas, sendo que 88 horas é presencial. Isso significa o quê? É um curso semipresencial. Esse curso semipresencial, ele tem a cada final de módulo, né, a cada módulo, 8 horas presencial nas diretorias, e para que isso ocorresse, né, o diretor ele teria que ir na diretoria, e o supervisor, eram escolhidos 2 supervisores, né, porque ainda a gente está passando por edições, 2 supervisores que fazem essa formação. Ele passa por formação na EFAP, e depois ele vai no encontro presencial e faz essa formação com os diretores, ok? Então, esse é o curso. Oi? Rosângela, eu posso fazer a leitura dos slides para você. Ah, beleza. Auxilia um pouquinho, porque aqui eu estou sem. Isso, porque aí eu vou fazendo a leitura e aí a gente vai acompanhando, não tem problema. Totalmente. Tá bom. Então, vamos para o próximo. Então, o objeto da pesquisa, como eu falei, é o curso de diretor ingressante. Tá, eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, a gente passou pelo curso, né? Agora a gente está no slide Objetivo Geral da Pesquisa, que é analisar o curso de diretores ingressantes da EFAP em termos de sua contribuição para a formação e atuação do diretor escolar. Então, esse é o objetivo geral da pesquisa. Então, a ideia, o que é? Era verificar se o curso estava ou não contribuindo para a formação do diretor, tá? E sim verificar de que maneira esse curso estava contribuindo para a formação desse diretor, tá? E daí, a partir desse objetivo geral, a gente parte para os objetivos específicos. Joana, por favor. Ok. Os objetivos específicos. Identificar em que medida as expectativas dos diretores em relação ao curso estão sendo atendidas. Fazer um levantamento das contribuições do curso para o exercício da função do diretor ingressante com base no material produzido por ele. Identificar indícios que conectem a modalidade do curso híbrido e autoinstrucional à aprendizagem de seu conteúdo. E verificar em que medida as necessidades tecnológicas que o cargo exige estão sendo contempladas também no curso. Então, esses são os objetivos específicos e vocês podem verificar que a maior parte deles é a partir da visão do diretor, tá? Então, a ideia era verificar junto aos diretores como se deu, como aconteceu essa contribuição do curso para a sua formação. Considerando que o curso utilizou-se, né, ambiente virtual, a questão da tecnologia e tudo mais, também foi elencado nos objetivos específicos isso como uma coisa importante a ser analisada, ok? Pode passar. Tá. Aqui nós estamos no slide Fundamentação Teórica. Tá? Fundamentação teórica... Só lê e aí eu escuto, acho que é melhor. Okay. Tá? Então, fundamentação teórica, tá?
contemplou um levantamento de pesquisas relacionadas à área, estabeleceu alguns conceitos utilizados na pesquisa, discutiu a formação do diretor de modo geral, discutiu a formação com a utilização da educação à distância e forneceu informações dentro de uma linha histórica da formação do diretor do Estado de São Paulo até chegar ao curso do diretor ingressante. Então, para a gente se aprofundar, né, nessa questão da pesquisa, o que foi feito? Foi primeiro levantado que pesquisas existiam na área acerca, né, do diretor, de formação de diretor, cursos para diretores, metodologias utilizadas para pesquisas, né, relacionadas a diretor, a parte prática também, como é que ela foi feita e tudo mais. Também o que foi feito, a questão da EAD, foi feito todo um levantamento a respeito de como se deu, né, a evolução da educação à distância para que se chegasse ao modelo que a gente tem hoje de formação, tá? Outra coisa também que foi feita foi em relação à questão da história da formação do diretor, tá? Como é que se deu a história da formação no Estado, tá? E a história de modo geral, como é que ela ocorreu em relação às necessidades de formação. Daí, essa fundamentação, ela trouxe o quê? Um apoio para a análise futura da própria pesquisa. Pode passar. Bom, slide metodologia. A abordagem é qualitativa. Um questionário via EFAP para diretorias da capital, né, foram 25 respondentes, entrevistas com 4 diretores escolhidos a partir das respostas do questionário e do banco de dados, utilização de informações da comunidade virtual de aprendizagem e dos portfólios postados no EFAP pelos diretores. Participantes, 4 diretores com perfis variados, de diferentes regiões da capital e proximidades. Ok. Como foi feita essa parte prática, né, a questão da metodologia? Se pensou numa abordagem qualitativa, porque ela leva em consideração inúmeros fatores, né, que muitas vezes as pessoas deixam passar, então a abordagem qualitativa ela se adequou bem a esse tipo de trabalho. E como ocorreu na prática, né? A ideia, qual é a original? Era entrevistar alguns diretores que pudessem trazer informações a respeito daquilo que a gente queria que contemplasse os objetivos específicos. Então, primeiramente, o que se pensou foi fazer um questionário. Esse questionário ele foi enviado para a rede, mas para escolas, como não podia ser uma quantidade muito grande, a gente pensou principalmente em fazer esse questionário, enviar esse questionário para escolas da capital e da Grande São Paulo. No total, foram enviados através, né, por meio da EFAP, esses questionários foram enviados para 301 diretores. Esses 301 diretores, eles tiveram em torno de 3 semanas, mais ou menos, como era fim de ano, é mais complexo, né? Então, a gente deixou umas 3 semanas, mais ou menos, para esses diretores responderem. O que tinha, né, nesse questionário? Inicialmente, algumas perguntas básicas que me ajudassem futuramente a fazer a entrevista, e, ao final, eram 8 questões, né? Uma parte era dissertativa, uma parte mais objetiva. E, ao final, uma pergunta se o diretor gostaria de ser entrevistado presencialmente, tá? Então, foram 301 diretores. Desses 301 né, para onde a gente enviou esse questionário, 25 diretores responderam o questionário, e desses 25, 10 diretores se candidataram, acharam, né, interessante responder, participar da entrevista. Só que, para você fazer uma análise mais qualitativa, 10 era um número muito grande. Então,
a gente teve que fazer, né, no caso, uma triagem para escolher diretores que tivessem diferentes perfis e que pudessem trazer o máximo de informações possíveis. Entendendo que a rede, né, o próprio documento das diretrizes, ele mostra isso, que existe uma heterogeneidade muito grande na rede. Então, a partir desses 10 diretores que disseram sim que gostariam de ser entrevistados, eu liguei para cada um deles e perguntei mais algumas coisas, né, básicas do diretor, de qual região ele era. Depois eu cruzei com os bancos de dados da IFAP, que tem, né, dos ingressantes, e a partir daí consegui 4 diretores ao final. Esses 4 diretores são diretores que têm diferentes experiências, diferentes idades, diferentes formações. Então, a ideia era pegar pessoas diferentes. Então, que diferenças a gente encontrou aí? Diretores, um diretor que nunca tinha sido diretor, ele já tinha sido professor, entrou e saiu da rede inúmeras vezes, mas ele nunca tinha sido diretor, nunca participou de uma direção, mas ele tinha muita experiência fora da rede, tá? Em indústrias, fora do mundo corporativo. Tinha um outro diretor que já tinha experiência como diretor, mas em rede fora, não na rede estadual, fora de São Paulo. Tinha um outro diretor que a vida inteira dele praticamente foi dentro do Estado. Ele começou como agente de organização escolar, né? E passou por todos os cargos até chegar a diretor. E um último diretor que ele já estava há muitos anos como no cargo, né? E só que ele já era diretor, inclusive assumiu o cargo na mesma escola em que ele já era diretor há muitos anos, tá? Que outras diferenças, né? Como eu falei, diferenças de formação, diferenças de idade. Os 4 diretores, a idade variava entre 34 e 63 anos. Entre esses diretores, tinha um que já era aposentado do Estado, como professor, tá? Quer dizer o quê? Uma heterogeneidade muito grande, tá? Então, daí, a partir da hora que foram escolhidos esses 4 diretores, eu combinei de fazer uma visita, né, à escola, e a partir dessa visita foram feitas as entrevistas, que foram gravadas e transcritas. A partir dessa transcrição é que começou a análise do trabalho. Pode dar continuidade, próximo slide. Por favor, Joana. Sim. O próximo slide é análise e discussão. Fontes de produção de dados, conteúdos de portfólios e comunidades virtuais, entrevistas, legislação, documentos específicos relativos ao curso. Método de análise de prosa, André, 1983, que leva em consideração os significados atribuídos pelos entrevistados, mensagens explícitas e implícitas, verbais ou não verbais, alternativas e contraditórias presentes nos materiais analisados. O material obtido nas entrevistas foi classificado em temas, tópicos e categorias. Ok. Então, essa altura do campeonato, quando eu terminei as entrevistas, eu já tinha, então, a transcrição de todo o material dos entrevistados, dos 4 diretores, e eu já tinha a fundamentação teórica, a legislação, tá? E eu parti para uma outra fonte de informação também, para cruzar depois com essas entrevistas, que foram as comunidades virtuais, que tem, né, no AVA, no ambiente virtual, nesses cursos, e o portfólio também, que os diretores montam, né? A comunidade virtual, ela não é avaliativa, nem o portfólio, não para o curso. O portfólio, ele tem interesse direto, né, para a comissão que faz a avaliação desses diretores do período probatório, ok? Então, foi todo esse material que foi utilizado para análise. O método de análise é chamado análise de prosa, que é uma análise
de conteúdo mais aprofundada do que a análise de conteúdo normal. Quem desenvolveu essa metodologia, esse método de análise, é a Marli André, professora Marli André, que foi minha orientadora. Ela que é autora, né, dessa metodologia. Essa análise de prosa, ela é uma análise bem aprofundada do conteúdo que você está estudando. E como ela se dá? A análise de prosa, ela leva em consideração não só o conteúdo em si, aquilo que está escrito, mas às vezes aquilo que não foi escrito. Por exemplo, na entrevista, aquilo que o diretor não falou, mas ele deixou claro, aquilo que ele falou, que não falou, que foi verbalizado ou que não foi verbalizado. Então, são muitas informações que você utiliza para fazer análise de prosa. Outra coisa importante também, bem interessante desse tipo de análise, é que ela leva em consideração o olhar do pesquisador. Que impressões aquele pesquisador teve quando ele adentrou, né, por aquela escola e observou, né, tudo aquilo que é uma escola, que vocês sabem, que vocês conhecem, e o que ela tem, né, de informações que possa acrescentar à pesquisa, tá? Então, tudo que possa auxiliar é utilizado nessa análise, ok? Então, como se deu, né? Aí é que está o trabalho, né? O trabalho, a partir da hora que você tem todo o material em mãos, você tem que sentar, né? E começar a ler e batalhar. A análise de prosa, então, ela leva em consideração a categorização das informações. Então, essas informações, que são as ideias, aquilo que o diretor falou, né, na entrevista, você tem que categorizar. Então, a categoria, ela vem de tema, tópico e categorias mesmo, né? Então, como se dá? Você lê todo o material, inúmeras vezes, é um trabalho muito demorado, você lê e vai extraindo desse material ideias principais. Pode ser ideias recorrentes, que aparecem com todos os diretores, no caso os 4. Daí, né, não ser possível, vocês desculpem, mas o meu fone ele escorrega do ouvido. Daí não ser possível fazer com muita gente, né, porque é uma coisa muito demorada e muito extensa. Então, você pega as ideias principais de todas as transcrições que foram feitas de cada diretor e vai elencando essas ideias e montando tabelas. Aí, essas ideias, elas vão sendo, que são os temas, né? Elas vão sendo organizadas em tópicos e esses tópicos, eles são organizados depois em categorias. Nisso, depois foi montada uma tabela bem grande, em que você tinha todos os temas, que eram coisas importantes que cada diretor comentou e que tinha relação ao tópico, e seus tópicos respectivos, e depois as categorias. Para fazer isso, eu não podia deixar de lado os objetivos. Então, o tempo inteiro em que você está lendo o texto, você retorna ao objetivo específico. Isso aqui, esse material aqui, ele corresponde àquele objetivo específico, esse aqui. Então, a própria categorização do material, ele é feito sem você perder esse olhar, o olhar dos objetivos específicos, ok? Pode passar para mim para mostrar mais ou menos o que seria, né, a categoria e o tópico. Então, leia só a primeira para mim, por favor. Tá, então, nós estamos no slide categorias e tópicos. Tá? O primeiro, a escola, o cargo de diretor escolar e suas demandas. A visão do diretor quanto a competências esperadas para ele, dificuldades da rotina escolar e demandas tecnológicas. Pois não, pode comentar, Rô, claro. Então, nessa categoria, por exemplo, o primeiro tópico que ele fala sobre o diretor, então foram elencados tudo aquilo que o diretor achava que seria atribuído a ele. Então, não o que a secretaria, né, a SEDUC ou a EFAP diz que é função de diretor,
mas sim aquilo que o diretor acreditava que é necessário para ele exercer sua profissão, tá? Então, todo o material elencado, ele foi dessa forma. Então, quando você coloca no tópico tudo aquilo, então, por exemplo, no primeiro tópico, né, da primeira categoria, por exemplo, alguns diretores falaram, ter de liderança é uma coisa necessária para exercer a função, ser uma pessoa que tem uma certa estrutura emocional é necessário. Então, tudo isso daí foi elencado como tema, que ficou no primeiro tópico da primeira categoria. E aí, após a montagem de toda essa tabela, né, de categorias, tópicos e temas, foi iniciada a análise. Então, cada coisa importante que o diretor falou, ter liderança, por exemplo, tá? Aí foi pensado de diferentes diretores o que eles achavam que era aquilo, o que é ter liderança. E depois que foi feita a montagem dessa tabela, foi feita a comparação também com aquilo que o diretor, que foi encontrado sobre liderança, lá na comunidade virtual, se houvesse, ou no portfólio, tá? E a partir desses dois materiais, aí isso tudo foi comparado com a fundamentação teórica. Então, basicamente, a análise foi feita dessa forma, tá? Se você quiser ler, pode ler o resto das categorias, aí a gente passa para o próximo. Rosângela, você me permite fazer uma pergunta? Oi, vontade. Agora há pouco, você falou um pouco da metodologia e disse que essa leitura atenta, ela está naquilo que o diretor falou ou que ele deixou de falar, né? Nesses registros. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte, para ver se a gente entende bem o raciocínio na sua exposição. Esse dito e esse não dito era nas entrevistas ou também você abordava as comunidades virtuais do curso? Essa é uma pergunta. E a outra, se você poderia explicitar um pouquinho o que é essa análise do que é dito e do que não é dito, porque, como um processo científico, me interessou muito essa metodologia da professora Marli, mas me faltou um pouco de referencial, eu acho que deve estar faltando para quem está ouvindo você também, de como é que a gente olha para o que tem, olha para o que falta e faz disso um método científico para tirar as conclusões. Você pode falar um pouquinho? Tá. São muitas fontes, né, de informação. Primeiro, né, você falou da comunidade, né, só repete para mim a primeira pergunta. Se esses textos que você analisava, essas narrativas, sim, eram de comunidades virtuais dentro do curso ou era dessas entrevistas dos 4? Tá. A primeira coisa que foi feita foi uma análise aprofundada das entrevistas. Essa foi a primeira parte. Após essa análise, aí eu parti realmente para as comunidades. Então, na comunidade e nos portfólios, eu buscava informações que corroborassem com aquilo que já estava dito na entrevista. Tipo, a pessoa falou sobre esse assunto. Deixa eu ver se em alguma comunidade virtual aparece algo que possa acrescentar. Tá? Ou não. Isso aqui. É isso que foi feito, tá? Então, as comunidades virtuais e os portfólios, na verdade, eles vieram para acrescentar mais informações àquilo que as próprias entrevistas trouxeram. Agora, não só as entrevistas trouxeram informações. Eu não sei se você lembra, quando eu falei no começo, a partir da hora que eu cheguei na escola, eu já observava coisas que foram ocorrendo, né, situações que foram ocorrendo durante o período de espera, ou quando eu estava entrevistando o diretor, pessoas que chegavam, perguntavam alguma coisa, o modo de tratar, a maneira como o próprio diretor se referia a outros diretores. E tem uma coisa interessante que mais para frente eu vou falar,
vários diretores, eles participavam de grupos, e muitas informações, inclusive, que eles trouxeram, que eles apresentaram, não eram só deles, era do grupo que ele participava. Eles trouxeram muitas informações. Eu observei, assim, informações não, muita coisa interessante no decorrer desse período em que eu fiquei na escola, né? Então, não era só entrar, sentar e conversar, tá? Todos os diretores, são 4 diretores, eles foram muito abertos, eles não se preocuparam com, assim, não, o que vai acontecer, vão me, sei lá, execrar, sabatinar. Eles ficavam um pouquinho, né, assim, preocupados no começo, mas aí eu tentava deixá-los à vontade, falando, a ideia é uma pesquisa, apesar de eu trabalhar na EFAP, né, é muito complicado, era uma pesquisa e isso ocorria dessa forma. Aí eles iam relaxando e falando aquilo, às vezes até assuntos que auxiliaram e que eles não perceberam que auxiliaram na entrevista. Tá? Muitas informações que foram muito ricas, na verdade, e que eles não perceberam quanto auxiliaram. É isso. Ok, tá? Acho que deu para entender o que é esse o que está presente na pesquisa e o que não está, e como é que é essa contraposição. Quer dizer, meio que uma checagem do que está realmente presente. Quando não está presente, isso deve ter um significado também, que fez parte da sua análise. Daí essa análise ela é muito complexa de ser feita, porque você tem que levar em consideração muitos fatores. Então, assim, me tomou um tempo enorme por conta disso. Sim, e como pesquisa qualitativa, ela tem que estar muito bem fundamentada. Exatamente. Né, porque não é achismo, é uma pesquisa fundamentada, e que a gente precisa estar se cercando dessas condições científicas. Né? Então, eu imagino que deva ser mesmo uma coisa bastante exigente. Mas agradeço o seu esclarecimento. Acho que já consegui entender. Obrigada. Beleza. Vamos continuar então, Joana. Joana, desculpe, Tânia. Rosângela, você está parecendo a minha mãe. Antes de chegar na Silene, ela passa pelos outros filhos e netos. É que eu já falei para a Joana, para a Tânia, que desde que eu a conheço, ela tem cara de Joana. Você me desculpe, Tânia. Me desculpe eu falar em público isso, mas Imagina, vamos continuar lá. Imagina, eu acho que não precisa continuar com as categorias. Eu acho que a gente pode dar andamento. Acho que espero qualquer coisa, depois as pessoas podem ir perguntando. Pode passar para o próximo slide, por favor. Você lê para mim, por favor, Tânia? Leio, querida. As considerações, né? Sim, as considerações finais. A concepção de formação da SEDUC-SP está baseada no desenvolvimento das competências e habilidades elencadas nos documentos, legislação e diretrizes. O curso cumpre os objetivos de formação de acordo com os depoimentos dos diretores entrevistados. A seguir, alguns achados não previstos, alguns pontos para revisão e outros a serem considerados em futuros estudos. Então, em relação ao objetivo geral da pesquisa, né, que era verificar a questão das contribuições do curso para a formação de diretor, os diretores foram unânimes em falar que o curso traz, né, esse curso traz inúmeras contribuições para a formação deles, tá? Mas isso, né, levando em consideração toda a legislação, tudo que estava relacionado ao curso, o objetivo, a questão das competências, né? Tudo isso daí. Mas aí encontrou-se algumas coisas importantes que eu falei, né? Chamo de achados, de considerações e tudo mais, que podem ser utilizados para, talvez, em próximas pesquisas, ou para próximos cursos, para dar continuidade aos cursos de diretores, tá? Então, são elencados aí esse tipo de consideração, né, que foi encontrado como importante. Tudo bem? Pode passar.
O slide achados não previstos. Formadores atuando como tutores em vários momentos. Em algumas situações, o conteúdo do curso no AVE-FAP é visto apenas como um depósito de materiais. Utilização de outro meio de interação no lugar da comunidade virtual de aprendizagem. O aplicativo WhatsApp para troca de experiências e informações entre ingressantes e entre ingressantes e formadores. Então, vamos lá. Então, algumas coisas importantes que foram encontradas. O curso, ele é um curso, a parte que é à distância, ele é autoinstrucional. Isso significa que não há uma tutoria, né? No entanto, ele tem uma parte presencial, que é de 8 horas a cada módulo, e o que observou-se foi uma supervalorização desse momento presencial. Inclusive, teve diretor que falou que ele preferia que só tivesse momentos presenciais, que o curso não precisaria ter a parte à distância. Os outros não, mas foi apenas um que achou que ele tinha uma necessidade muito grande desse apoio presencial. Por quê? Porque o próprio formador, o que ele fazia? Ele era preparado no EFAP, ele ia fazer seu encontro, só que esse formador, ele era tudo, acabou sendo tudo, auxiliava o diretor, e principalmente os mais inexperientes, em vários aspectos. Não só no seu encontro presencial, como tirando dúvidas variadas, dando todo um apoio para aquele diretor, principalmente, como eu falei, o inexperiente, que faltava, né, informação, ele vinha preocupado no seu dia a dia e tudo mais, atrás de auxílio. Então, aquele formador, que inicialmente ele seria um formador presencial, ele também fez um papel de tutor à distância. Tá? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa importante é que, para alguns diretores, o AVA, o material do AVA, ele funcionava mais como um lugar onde tinha materiais em que ele pudesse pesquisar desde que ele precisasse de alguma informação. Então, eles falaram que o conteúdo era muito rico, sim, só que aonde eles iam pesquisar conteúdo, informações e tudo mais, seria o AVA, que seria um lugar praticamente com um depósito de materiais. E isso foi uma coisa interessante, né, de se observar, porque o AVA ele tem muito mais, né, o curso ele tem atividades variadas, ele tem as questões objetivas, tem a comunidade virtual, tem o portfólio e tudo mais. Um outro achado, assim, que, na verdade, né, é reflexo dos dias de hoje, é a questão do WhatsApp. O que se observou é que o WhatsApp, ele cumpriu mais do que a sua função de troca de informações. Ele foi o lugar onde ocorreu a verdadeira interação entre os diretores. Quanto mais inexperiente era o diretor, mais ele se utilizava do WhatsApp, e eles participavam de grupos diferentes. Então, tinha diretor que participava de 2 grupos, grupos de ingressantes e grupos de ingressantes e formadores. Então, aí a gente mostra novamente a função do formador de tutor, né? Porque ele acabou aparecendo no WhatsApp, imagina só, diariamente eles trocavam essas informações. Os grupos de diretores ingressantes, teve diretor que participou, porque nós tivemos uma edição em 2018, outra em 2019. Quando entrou a edição de 2019, eles entraram no mesmo módulo do diretor que estava desde 2018. E alguns diretores colocaram no mesmo grupo, alguns desses diretores, né? Então, o WhatsApp, ele virou um espaço de interação, e de troca de informações, de troca de experiências, e, assim, com uma importância até não esperada para o que, né, era previsto inicialmente, ok? Passa para mim novamente o mesmo slide. Tem alguma informação, alguma coisa que eu não comentei? Darinha, dá uma olhadinha para mim. Sim. Eu vou repetir o slide, tá? Achados não previstos. Formadores atuando como tutores em vários momentos.
Em algumas situações, o conteúdo do curso é visto apenas como um depósito de materiais, acho um repositório, na verdade. É o repositório. Um repositório. Utilização de outro meio de interação no lugar da comunidade virtual de aprendizagem, a sugestão seria o WhatsApp, né, que você comentou agora, para troca de experiências e informações entre ingressantes e formadores. Rô, eu queria aproveitar também para colocar um registro aqui. A gente já conta com 711 pessoas na plataforma, né? O que é bastante bacana, né? O tema é muito interessante. Muitas pessoas se posicionaram aqui também no chat, dizendo que participaram do curso de ingressante, né? Eu destaco aqui duas falas. Então, a Fernanda Aparecida, ela disse que ela acabou de concluir o curso do último módulo do curso do diretor ingressante e ela achou sensacional. Atrelou toda a teoria à prática, ela gostou bastante. A professora Marta Aparecida também disse que o curso precisava ser estendido a todos os diretores, não apenas ao grupo de ingressantes, né? E sim para os que já estão também na rede há mais tempo. E a Fernanda, ela diz o seguinte, a Fernanda Aparecida, ela diz, depósito de material, jamais. Né? Ela diz que o curso apresentou muito material, né, um material muito rico, e que esse precisava ser estudado também pelos diretores. Né? E ela diz que os supervisores apoiaram muito durante a realização também desse curso. Sim. Uma das coisas que os diretores mais falaram foi exatamente isso, que os supervisores, eles foram muito além daquilo que eles foram formados para trabalhar, né, para fazer. Que eles, altos elogios realmente para os supervisores. Até porque, né, eles cumpriram inúmeras funções, eles tentaram atender os diretores das maneiras mais variadas, né, possíveis. E é isso. Agora, a questão do depósito, eu pus a palavra errada, é um repositório, mas foi comentário de alguns diretores e alguns deles, eu vejo que assim, a questão da inexperiência, a necessidade da presença, isso deu para perceber, diretor que não tinha muita experiência, ele precisava muito, muito de atenção, então para eles, eles queriam um pouco mais de olho no olho. Basicamente é isso, tá? Vamos continuar e aí a gente vai voltar ainda nesse tema. Com certeza. Bom, o próximo slide é pontos para revisão. Necessidades específicas resolvidas pelos próprios cursistas, aumentando a autonomia. Comunidade virtual para a interação dos cursistas. Esse espaço é válido? Serve aos objetivos para o que foi criado? WhatsApp, solução não prevista que atendeu às necessidades mais urgentes do grupo de diretores. E algumas necessidades além da governabilidade dos diretores. Vou falar da governabilidade, né? Inúmeras informações e solicitações, porque assim, quando a gente fala do curso e da formação de diretores, observou-se que alguns diretores, eles reclamaram naturalmente, com toda razão, de algumas necessidades que eles não conseguiam resolver na escola. Por exemplo, a questão do módulo de funcionários, eles sentiam que talvez o módulo devesse ser maior, teve diretor que achou que ele deveria ter mais coordenador pedagógico e tudo mais. Então, essas questões, elas vão além da governabilidade. Eles pontuaram, isso foi registrado, inclusive, né? Mas vai além da governabilidade deles, isso depende de lei, para mudanças, né? A questão da comunidade virtual, ela apareceu de uma forma bem interessante, porque a comunidade virtual, quem já trabalhou, né? Eu já trabalhei, a Silene, muitos anos, a gente já trabalhou como tutor, né? E o tutor era responsável por essa interação na comunidade virtual, né? E as comunidades atuais, poucas delas, a gente já não vê isso daí, né? É um tutor que faça a interação com os cursistas. E aí, o que se observou na comunidade é que eles acabaram atuando, os diretores, de forma protocolar. Quer dizer o quê? Isso é até uma frase que a própria Silene comentou num dos seus textos que eu li,
que é o quê? É cumprir a sua obrigação, é entrar e postar, tem uma comanda, eu vou lá, eu posto essa resposta ou essa observação e já dou por cumprida a minha tarefa. E então, apesar dos diretores dizerem, todos disseram que era importante a comunidade virtual, o que se observou que o objetivo inicial da comunidade virtual, que seria o de interação, promover interação entre os diretores para que eles trocassem, esse objetivo praticamente não ocorreu. Algumas coisas praticamente não foi atingido, né? Algumas coisas que se observou e que eles falaram é que um diretor principalmente comentou que ele achava interessante a comunidade porque ele conseguia ler algumas experiências de outros diretores. E aquilo ali ele acrescentava, ele questionava, inclusive questionava, mas será que esse diretor faz isso mesmo? Não? Ou trazia informações, né, para a sua experiência, para acrescentar, né, a sua experiência. Outra coisa também importante da comunidade, e que foi o comentário de um diretor, é que ele comparou, isso é bem interessante, ele comparou a comunidade virtual com o WhatsApp. Aí ele falou assim, olha, nós temos 2 ambientes aqui. A comunidade virtual é o formal, é a questão formal, você vai e faz a sua tarefa. E o WhatsApp é um negócio livre, porque o WhatsApp ele foi criado pelas próprias pessoas, elas tinham liberdade para criar os grupos e falar o que quisessem. Inclusive, né, os diretores falam, mas tem dia que eu estou cansado, que eu estou preocupado, que eu estou nervoso, e é lá no WhatsApp onde ocorre esse desabafo, em que eles falavam, hoje está complicado, hoje eu tenho problemas e tudo mais. Então, o grupo do WhatsApp, essa questão do uso do WhatsApp, ele merece um aprofundamento, que não era o objetivo da minha pesquisa, mas ele merece futuramente, acredito que pesquisadores já devem estar fazendo isso, se aprofundando no estudo dessa ferramenta, que pode ser utilizada muito bem para a educação, como está sendo, a WhatsApp foi um grande apoio. Os diretores, como eu falei, participavam de 2 grupos de WhatsApp, imagina o tanto de informações, de troca de documentos que não ocorreu aí. E a comunidade virtual, ela acabou, diminuindo de importância, porque por ser um lugar em que as pessoas viam-se na obrigação de postar, isso acabou mudando um pouquinho a característica, eu acho que talvez do própria ferramenta. Tá? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Então, é por aí. Pode passar, acho que tem mais um slide, né? Desculpe, Tânia, eu esqueci, ainda faltou um tópico lá no anterior, que era a respeito da questão da autonomia. Okay. Os diretores, eles comentaram a respeito de como eles foram resolvendo seus problemas, vários deles, né, desses 4 diretores, como eles resolveram. E aí, ficou aquela questão. O curso deve ter contribuído para o aumento da autonomia desses diretores, mas também esse grupo de WhatsApp, em que eles trocavam todas as informações, experiências e tudo mais, também pode ter contribuído para o aumento da autonomia desses diretores. Tá? Se a gente considerar que a profissão de diretor é uma profissão solitária, né? E o WhatsApp, ele cria o quê? Um grupo, o meu grupo, eu pertenço a um grupo, e que eu posso, sempre que é necessário, me reportar a esse grupo e eu não me sinto só, eu estou acompanhado com profissionais da minha área, ok? Pode passar para o próximo, por favor. Outros pontos para consideração, tá? Falta maior clareza dos diretores quanto ao uso da tecnologia na escola, o que demanda formação quanto ao papel delegado ao diretor.
tecnologia e o papel da liderança do diretor, atenção maior aos diretores inexperientes, formação do diretor para ser agente de mudanças e rumo à formação continuada. Ok. A questão da tecnologia é bem interessante, porque há um tempo atrás a gente encontrava os diretores, ou né, a gente trabalha na EFAP há tempos, né, sabe, encontravam diretores e profissionais de modo geral com muita dificuldade de acesso à AVA, de acesso a ferramentas e tudo mais. E entre esses diretores que eu entrevistei, eu não vi esse tipo de dificuldade. Eles transitavam tranquilamente pelo curso, eles não disseram que eles tinham dificuldades, inclusive até os equipamentos eles podiam usar da própria escola, eles tinham acesso em casa, então também não tiveram esse tipo de dificuldade. A questão da tecnologia aí, ela aparece de outra forma, que é o papel do diretor perante a tecnologia na escola, a liderança dele. O que ele faz? Qual é o papel do diretor? Então, a gente, assim, pelas entrevistas, eu observei que as coisas não estão tão claras para os diretores de modo geral. O que ele deve fazer? Ele é uma pessoa que demanda, ele é uma pessoa que faz formação, ele forma os seus funcionários e professores e tudo mais. Ele é aquela pessoa que conserta material, que busca material, equipamentos e tudo mais. Quem é, né? Qual é a função real desse diretor perante a tecnologia? E a gente sabe que o diretor ele é essencial na escola para que todos utilizem da melhor forma a tecnologia, desde a secretaria, desde os funcionários, no modo geral, até o professor em sala de aula junto aos seus alunos, tá? Então, o que eu observei, e que alguns autores falam, é que falta um pouco uma melhor alfabetização digital desse diretor, para que ele tenha mais informações e que ele tenha um olhar mais apurado em relação à tecnologia, tá? Eu sei que a FAP está promovendo, até a gente está ocorrendo o curso, e isso é sinal, vai ao encontro exatamente do que eu observei a partir das entrevistas, tá? Vejo até que tem alguns resquícios, algumas coisas já estão mudando, até visão, né? Esses diretores já têm uma visão um pouco mais apurada em relação a algum tempo atrás, né? Dos tempos em que a gente lembra, deve lembrar que os diretores fechavam, trancavam as salas de informática, não deixavam ninguém entrar porque estragava os computadores, já não é essa visão. A questão da mobilidade já é uma questão vista como importante, mas o que eu observei é que, assim, eles precisam, e é importante que a SEDUC atenda o diretor nessa necessidade, ter essa visão global da tecnologia e em que momento ele vai atuar, em que momento e como o diretor deve atuar, tá? Então, essa foi uma questão importante. O que mais? Em relação à formação continuada, é bem interessante, porque os próprios diretores que tinham mais experiência comentaram que a questão da formação e o curso em si era muito importante. Só que a secretaria deveria ter tido um olhar mais, isso comentário de diretor, um olhar mais apurado, melhor olhar para formar esses diretores mais inexperientes. Porque, como vocês sabem, já falei, né, a nossa rede é muito heterogênea, e o diretor, aquele diretor que já tinha anos já trabalhando como diretor, não tinha a mesma dificuldade que os outros. Observava-se que quanto mais, isso um pouco que eu vi, né? Quanto mais experiência tinha o diretor, menos ele se preocupava com a questão do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Outra questão, outra interessante também que eu vi, que quanto mais experiente, né, no caso foi, né, uma diretora que eu observei,
ela era a pessoa que mais usava a comunidade virtual e era a pessoa que menos utilizou de WhatsApp para troca de informações. E a observação foi essa: a gente precisa ter um olhar especial para os inexperientes, porque eles têm uma dificuldade muito grande em relação à demanda, que é enorme, né, do trabalho do diretor, né? E arrumo a formação continuada, é isso, é o que já falei lá no começo. A gente não pode se dar o luxo, nem na educação, em nenhuma profissão, a gente não pode se dar o luxo de, pronto, acabou a formação e pronto, já está formado. Ninguém mais está formado. A gente tem que pensar que nós estaremos sempre em contínua construção, sempre, até porque a gente também tem que ter um outro olhar, que também eu escrevo aí ao final, que é formar o diretor como agente de mudança, porque as mudanças é o que mais ocorre, né? Se a gente observar, nós estamos passando por um período de trocar, como fala, né? Trocar o pneu com o carro andando, que é a questão da pandemia. Então, a gente precisa ter mais cursos, mais formações, sempre, para que esse diretor não chegue, de repente, nessa situação que a gente está chegando, sem ter formação suficiente para lidar com essas situações. Eu estou falando da pandemia, mas o exemplo que eu vi de diretores foi, inclusive, um diretor falou, mas o concurso não me ensinou a fazer isso. O curso não está me ensinando, que era lidar com as situações do dia a dia na escola, e essas situações eram situações, por exemplo, de violência, porque a escola do diretor ficava num lugar de risco, lidar com a invasão da escola, e lidar com, às vezes, falta de material, falta de recurso, e ele não saber o que fazer, tá? Teve, inclusive, um diretor que eu fui entrevistar, não sei se vocês lembram, esse ano teve um dia que choveu muito, que inundou a cidade. Acho que foi agora em fevereiro, se eu não me engano, nem lembro quando foi, né? Eu sei que foi exatamente esse dia que eu fui entrevistar o diretor, e ele falou, venha para você ver o que a gente faz, como a gente lida com essa situação, e que nenhum curso vai, né? Eles precisam desenvolver competências suficientes para aprender a lidar com essa situação. E é só um curso de formação continuada, sempre formação, né? Que vai trazer condições para que esses diretores consigam lidar com essa situação. É lógico que existem carências, escolas que têm menos condição, escolas melhor situadas, né? Entre as escolas que eu entrevistei escola mais centralizada, escola centenária, escola que fica lá na periferia, então, assim, as realidades são muito distintas. Então, esse olhar para essas realidades também é essencial. Então, basicamente, é isso aí a minha pesquisa. Eu gostei muito de trabalhar com isso, foi muito bom. Eu agradeço muito aos diretores que concederam as suas entrevistas. Foram 4 diretores maravilhosos. E só. Muito bem, Rô. Eu vou fazer 2 comentários e passo a palavra para mim, para a Silene. A professora Cleusa Maria, ela disse que o curso foi muito rico, né? Ela também fez esse curso, e quando ela ingressou como diretora, ela não fez o curso, né? Ela acha muito rico porque ela soube do curso, corrigindo aqui. Quando ela ingressou como diretora, ela não tinha nenhuma formação, e ela cobrou muito da secretaria na época, né? E ela disse que sofremos bastante, porque não tinha nenhum norte, né? E ela disse que está muito contente agora que tem esse curso de ingressantes, né? Então, foi uma reivindicação da época e que se tornou realidade, e ela disse que tem sido muito bom. A professora Miriam Dias também disse que houve bastante mudança e, com certeza, a formação continuada vai expandir bem mais o avanço da alfabetização digital, né? Eu acho que a questão sobre tecnologia. Não só do diretor, mas a todos que trabalham na educação, né? Também tenho vários elogios aqui, né? Excelente trabalho, parabéns, né? Muito interessante, muito rico o tema. A gente está com uma boa audiência também
eu falei 711, agora já são 750 pessoas, né? Então vem aumentando também, o pessoal tem bastante interesse. E parabenizando o trabalho e também a apresentação, tá? Algumas questões aqui também, mas antes disso, vou passar a palavra para si. Silene, por favor. Oi. Rosângela, o curso, ele traz no seu desenvolvimento o estudo de cenários, né? Cenários que o cursista, o diretor ingressante, ele discutiria, né, no seu contexto, né, e teria momentos para discussão na comunidade e tudo mais. E você já acabou de colocar para a gente que as comunidades foram menos frequentadas e foram frequentadas de uma forma diferente que os grupos de WhatsApp. Uhum. Na sua avaliação, você consegue levantar algumas hipóteses do o que é que diferencia esse cursista para agir de uma forma na comunidade virtual, que em tese são os pares dele, de turma, que estão na mesma formação? Por que é diferente para ele interagir na comunidade virtual e preferir interagir no WhatsApp? Você levantou algumas hipóteses para isso, que você pudesse colocar? Então, os diretores eles comentaram bastante sobre o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, né, vamos pensar aí, em relação à comunidade virtual, teve um diretor que ele falou bem claro, olha, o WhatsApp, ele é informal, você tem a liberdade de falar o que você quer lá. E dentro da comunidade virtual, é um espaço formal, representa a secretaria ali. Então, assim, existe até não que eles não falem aquilo que eles pensam, mas as pessoas são mais comedidas na comunidade virtual, tá? Mais comedidas. Outra coisa, a comunidade virtual, ela tem uma comanda, ela tem um objetivo bem claro, né? E o WhatsApp, ele é uma coisa, assim, de louco, né? Você entra, outro entra, outro entra, outro entra, não tem um tema, não existe um tema. Você é livre para perguntar, inclusive para xingar porque está um grupo fechado lá, né? Mas o reconhecimento dos diretores em relação ao seu grupo, no caso do WhatsApp, era bem interessante, porque até perguntas que eu fazia sobre, por exemplo, né, teve uma pergunta que era qual o módulo do curso mais te enriqueceu, foi melhor para você, que mais auxiliou, né, no desempenho das suas atividades. Teve diretor que falava assim, olha, para mim isso me ajudou bastante, só o meu grupo achou que é isso. Então, assim, quando eu estava entrevistando o diretor, eu não estava entrevistando só um diretor, eu estava entrevistando um grupo, é muito interessante, né? E, assim, eu vejo que a comunidade virtual, ela tem que passar, assim, ao meu entender, eu pessoalmente não pesquisei sobre isso, mas eu comentei, inclusive, na apresentação da dissertação, que a comunidade virtual, ela teria que ser revista. Talvez mudar a sua forma de apresentar, porque, assim, a comunidade virtual, quando tinha tutoria, ela tinha um sentido. Tinha lá o tutor que ele chamava as pessoas, né, para a discussão daquele tema. E agora, as pessoas entendem como uma tarefa, como se fosse uma lição de casa. A verdade é essa. Agora, mesmo eles trabalhando dessa forma, colocando como se fosse uma lição de casa, eles gostavam de ler o dos outros. Isso é interessante. E falavam, inclusive, que isso acrescentava. Era a experiência que eles utilizavam para o dia a dia deles. Interessante, né? É interessante o que você coloca, porque, assim, me parece, né? Eu não li a fundo o seu trabalho, fiz aquela leitura em diagonal que a gente diz, mas é interessante que, assim, eu vou para a comunidade para me apropriar de experiências que são informativas, né? Então, eu leio a experiência do outro, eu aproveito a experiência do outro. Então, eu estou num processo
de me informar a respeito da realidade do outro. Sim, mas é importantíssimo, né? Se eu quero uma interlocução, se eu quero me expressar, se eu quero questionar, eu vou para o WhatsApp. Né? Aí tem algumas hipóteses, eu fico pensando assim, achei muito interessante isso que você está colocando, Rosângela, e eu acho que para a gente que trabalha na IFAP e que tem essa missão de trabalhar com formação continuada e que tem lá o AVA para trabalhar e a gente tem esse cuidado, essa preocupação de fazer formações consistentes, né, para a rede, a gente tem que olhar muito para a sua pesquisa, porque assim, o que é que a gente tem que modificar na comunidade virtual para que o professor sinta lá um ambiente de confiança para a interação também, né? Porque se eu for para lá e eu acho que é uma situação onde a interação não é privilegiada e eu vou para um WhatsApp, a gente precisa começar a se questionar como é que a gente reverte isso. Então, quando a gente fala em comunidade virtual e que ela é autorregulável e autossustentada, enfim, mas de que jeito a IFAP precisa intervir para que ela realmente seja vista dessa forma? Né? Porque senão fica uma coisa protocolar mesmo de cumprir a atividade, porque assim, embora não seja avaliativa, eu vou passar por lá para dizer que eu estou... que eu estou passando, né? Não digo que essa seja a intenção de um cursista em formação, mas talvez seja a forma como culturalmente a gente se porta, e não é só o diretor ingressante, somos todos nós, né? Diante do que a gente tem como um histórico, quer dizer, eu sempre tenho um ambiente em que eu tenho alguém que meio que dá as diretrizes. Numa comunidade que é aberta e todos têm a mesma vez e a mesma voz, talvez eu não consiga me sentir, eu não tenho um par qualificado, vamos dizer assim, né? Aquele que vai me dar a diretriz, aquele que pode me responder numa fala, como seria assim, o par qualificado, a voz autorizada, né? Eu acho que a IFAP precisa estudar bastante essa questão, de que forma a gente precisa favorecer com que as interações se fortaleçam aí, né? E o WhatsApp talvez tenha também, estou pensando aqui agora comigo, talvez tenha aquela questão da facilidade de acesso, né? Se eu tenho uma pergunta para fazer, e eu estou lá no meu dia a dia, eu estou com o meu celular, eu vou lá no WhatsApp, faço a pergunta, eu estou subindo uma escada, estou atendendo um professor, estou me vendo na situação de um diretor, né? E faço lá no grupo, na minha rotina, eu consigo ter uma resposta, um parecer daquilo. Se eu vou para a comunidade, eu tenho um ambiente, eu tenho que entrar, eu tenho que ir para a comunidade, eu tenho que colocar minha questão lá, eu volto depois, tenho que acionar o ambiente, né? Então, talvez seja uma outra hipótese para que a gente tenha esse universo paralelo ao curso acontecendo. E que eu acho que é ótimo, é fantástico, porque a gente vai olhando como é que a cultura vai se estabelecendo e a gente vai tirando ensinamentos dessa cultura para ver como que nós que trabalhamos com essa missão da formação continuada, a gente tem que ficar atento a essa manifestação natural e espontânea do processo formativo, para ver assim, como é que a gente tem que fazer para que essas coisas elas tenham uma convergência. Ou então, o que é que pode determinadas ferramentas no processo de formação e que outras ferramentas vão poder, de forma diferenciada, trabalhar com essa formação de maneira informal, né? Ou seja, você não tem uma governabilidade ali. O WhatsApp ele tem uma regulação diferenciada. E o WhatsApp está me chamando a atenção porque eu li várias pesquisas agora, pelo menos 6, de instituições assim, muito importantes, falando sobre como foi o acesso aos alunos nessa época de pandemia pelas escolas. E assim, embora existam muitos recursos, aí a gente tem
instrumentos de comunicação, o Zoom, o Teams, Google Classroom, tem e-mail, tem telefone, tem os materiais analógicos e tudo mais, as pesquisas mostram que a ferramenta mais utilizada foi o WhatsApp. Exatamente. Então, não é só na sua pesquisa que isso aparece. Né? As pesquisas em relação a esse momento da pandemia mostram essa importância do WhatsApp. Então, para a EFAP, isso é fundamental que a gente aprofunde esse olhar, esse estudo, essas reflexões, para ver assim, aqui tem um potencial que a gente precisa, ou a gente incorpora, né? Ou a gente considera que ele exista paralelamente, tem um papel importante aí desenvolvendo, porque às vezes você não precisa incorporar nada. Às vezes, se você incorporar, virar uma coisa mais oficial, pode ser que ele perca a função, né? Exatamente. E que precise dessa liberdade, dessa oxigenação, para que as coisas aconteçam concomitantes ao ambiente. Mas, de todo jeito, a sua pesquisa me traz muito essa questão de que a gente precisa, dentro da EFAP, olhar para esses espaços que a gente tem e de que forma a gente pode trazer essa dinâmica da autonomia no processo de estudo e no uso da comunidade virtual para a gente explorar ao máximo. Né? Quer dizer, a gente conseguiu ir até um determinado ponto, como é que a gente faz para que esse recurso ele vá além? Né? Isso é uma coisa que a EFAP precisa fazer. Né? Porque a gente lida com essa formação continuada, né? E a gente precisa estar aprendendo com os nossos colegas, professores, o grupo gestor, supervisão. A gente precisa estar aprendendo com todo mundo e todos aqueles que não são do QM também, como é que a EFAP atende esses processos de formação, né? E que recursos a gente vai ter que amadurecer para que aquela informação, um processo de formação continuada, ele se sinta realmente amparado pelo grupo, ele se sinta realmente amparado, né, num processo de formação, que ele se sinta numa interlocução, porque, ao final e ao cabo, eu acho que o que tem mais no WhatsApp aí é essa possibilidade de interlocução. Né? É uma interlocução rápida. Né? E como é que a gente... que ensinamentos a gente tira daí para continuar no nosso processo na EFAP e favorecer ainda mais os nossos processos, né? Eu acho que a sua pesquisa e outras que a gente tem visto nesse momento de pandemia são cruciais para a gente ver assim, e agora? Né? Como é que a gente faz nesse momento que a gente espera que seja de pós-pandemia muito rapidamente, e que a gente trabalhe não só com a formação dos nossos alunos, mas com a formação continuada, nossa formação continuada, né? Dos profissionais da secretaria. E o que é que a tecnologia tem a ver com isso? Quer dizer, onde é que ela contribui mais? Né? De que forma a gente se sente melhor assistido? Eu acho que são contribuições da sua pesquisa que são, assim, são coisas maravilhosas que a gente tem aí para investigar. Se a gente não tem resposta ainda, a gente tem umas pistas. Exatamente. De onde é que a gente vai investigar, né? Eu tenho, só falando um pouquinho do WhatsApp, eu tenho mais ou menos a seguinte visão. Se você pensar nos nossos tempos, e que não tinha nada disso, e você comparar mais ou menos, o professor vai dar um trabalho para fazer. E existe a diferença entre ele dar um trabalho, olha, eu quero que vocês façam um trabalho, vocês vão se dividir em grupo aqui na sala e vão fazer e vão me trazer essa informação. Essa é uma situação que até se aproxima do que é a comunidade virtual. E o outro lado, olha, eu quero que vocês façam um trabalho. Como vocês vão fazer? Vocês vão pensar aí, vocês vão pesquisar, vocês vão na biblioteca, vocês vão onde vocês quiserem, e no final eu quero esse trabalho pronto, vocês podem apresentar, né? E aí isso chega mais próximo do que seria o WhatsApp hoje. É lógico, é só um lado do WhatsApp, né? Que é isso. O que a gente pode fazer é isso. Você não precisa falar para que eles usem o WhatsApp. Naturalmente, quando você
oferta um curso, as pessoas já naturalmente já estão fazendo isso, e não só com relação a ingressantes, né? E é ali no WhatsApp em que muitas vezes ocorre assim, a verdadeira troca de informações, porque as pessoas têm a liberdade, quem está envolvido no curso, ele vai trocar informações relevantes lá no WhatsApp. O que a gente tem que pensar é como que eu faço para fazer com que toda essa riqueza que ocorreu no WhatsApp retorne para o grupo aqui. Uhum. E aí, isso seria, eu acho que seria o ideal. Que é o quê? É isso, porque deve ter sido muito rico. As coisas que eles me passaram, é muito rico ali, e às vezes são informações que interessam a outros também, mas que ficou naquele grupo só ali. Então, como fazer isso de uma forma um pouco mais natural e aproveitar essa riqueza de informações do WhatsApp para os cursos? E eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos aí pela frente. É isso. É trocar. Fazer essa troca, promover essa troca. Perfeito. Silene, Rosângela, eu vou trazer alguns comentários aqui. E aí vocês podem também confirmar. A Fernanda Aparecida, ela dá uma sugestão, né? Ela sugere que talvez essa questão do WhatsApp, das pessoas migrarem para o WhatsApp ou terem essa preferência no WhatsApp, porque talvez lá no AVA, nesses fóruns, não tenha uma quantidade mínima de postagens ou de interações, né, para esse cursista. Então, ela sugere que, tendo um mínimo de postagens ou de interações, as pessoas vão ter que usar um pouco mais também esse AVA, esse percurso, né, lá no ambiente do curso. A professora Sandra já acredita, por exemplo, que acha que é muito importante manter esse fórum, essa discussão no AVA e FAP, porque ela entende que seria uma forma mais formal desse acompanhamento pelas equipes, né, da secretaria, de quem está elaborando esse curso também. Ela acredita que não precisaria excluir um ou outro, mas é muito importante também manter essa forma da IFAP de uma maneira mais formal. E a professora Glaucia, ela comenta, né? Ela é professora de Itapetininga, e ela diz que, nesses tempos de pandemia, o WhatsApp é prioridade para os alunos. É o meio principal de comunicação dela com os meninos, né? Por conta da velocidade e também da rapidez, como a Silene bem comentou, né? Passa a mão no celular ali, já pega uma mensagem e faz a leitura. Então, eu queria ver se vocês comentassem um pouquinho aí essas questões, né? Sobre considerar o AVA como uma coisa, um caminho formal, né? E o WhatsApp, assim, entendido com tanta informalidade, né? Se eles podem se complementar ou, de repente, são muito diferentes mesmo. Eu acredito que o grande pulo do gato seria isso, né? Você conseguir utilizar as ferramentas e que elas se conversassem, né? E eu acredito que se a gente... isso é um aprendizado para nós, da EFAP, né? Com relação ao WhatsApp, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta, porque, como você mesmo disse, né, a professora comentou, os alunos, eles usam muito. A gente tem que aprender a utilizar isso ao nosso favor, tá? E quem sabe encontrar um meio termo aí, né? Aquilo que... Porque, assim, os diretores, eles não falaram mal da comunidade. Eles falaram que era importante, mas deu para perceber que tudo ocorria fora da comunidade, né? Ocorria realmente no WhatsApp. Então, esse é um grande desafio para nós. Como a gente fazer, como a gente pode promover, né? Situações em que você utilize tudo, o melhor de tudo. Que era o que eu estava falando, né? Hoje eu enxergo a comunidade virtual como o trabalho que o professor faz em sala com os alunos, e o WhatsApp, que você está livre lá, você monta e depois você traz para o professor. Como utilizar essas duas coisas da melhor maneira possível? Isso é um desafio para nós. Eu vejo isso também como um desafio, Rosângela e Tânia. E eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa observar, no meu entender, a gente precisa observar, são esses movimentos naturais de manifestação e condução da aprendizagem, né? Então, se tem ali um nicho da comunidade
que me serve de uma determinada forma e eu tenho um mecanismo que me atende legal de uma outra forma, a gente que trabalha com formação, a gente precisa respeitar isso. Eu acho que é o primeiro, Sim. eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? E depois, acho que você tem razão, Rô, como é que a gente vai tirar proveito do melhor de cada um? Cada um. E para criar ciência, né, para criar a sabedoria nesse processo de formação continuada, a gente precisa ter acesso aos registros, né? A gente não vai ter acesso a esses grupos de WhatsApp para crescer, a não ser que alguém tenha muita facilidade de conseguir acesso a esses registros estando dentro de um grupo e tudo mais. Mas é uma coisa delicada, porque é uma manifestação muito espontânea, né? Então, talvez a gente tenha que, né, uma hipótese, a gente tem que olhar para as comunidades virtuais que a gente coloca nas nossas propostas de formação com aquela coisa muito intencional do que é que eu quero naquele momento discutir com esse grupo e que é fundamental para esse grupo, seja de diretor, de professor, do pessoal do QE, QSE, enfim. O que é que intencionalmente eu preciso discutir que faz parte do processo de aprendizagem dessa formação continuada e que é importante que haja esse registro, né, que as pessoas possam se abastecer ali, tanto se colocarem como também entenderem as informações que estão circulando ali. Então, eu acho que a gente precisa um pouco que delinear e fazer com que todos no processo de formação compreendam a importância desse tratamento que é uma base científica de dados, né? Então, as pessoas ali se colocam e ficar muito claro que naquele momento, aquele assunto, aquela vertente, aquele desafio, aquela consigna, ela precisa ser discutida e que haja um registro do grupo como um todo, né? Agora, eu acho que o grande desafio é como não atrelar isso a uma avaliação, né? Porque a gente não quer uma avaliação que seja controladora, nem punitiva. A gente quer um movimento de registro, de discussão, que funcione como uma retroalimentação do processo de formação, né? Então, eu acho que aí está o nosso desafio da IFAP, e o desafio não só da IFAP, mas de todos nós que somos educadores, que somos profissionais da educação, de enxergar em que medida a minha contribuição para uma comunidade ela é importante. Ela é importante porque vai colocar um ponto que é nevrálgico e que eu tenho deficiência e que eu preciso de ajuda, vai colocar um meu ponto de empoderamento que eu consigo trabalhar legal com essa questão, então eu vou lá e registro, e o meu registro favorece o crescimento do grupo. Então, eu acho que é um pouco isso, não é só como a palavra comunidade diz, todos aqueles que fazem parte desse tempo e desse espaço precisam estar imbuídos desse sentido do coletivo, né? Porque comunidade é um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. Então, talvez a gente precise, nos nossos processos formativos, deixar muito claro qual é a intencionalidade daquele momento que está previsto naquela comunidade, e nós estamos propondo a formação, e os próprios formandos, né, do QM ou não, a gente entender isso como um espaço de socialização, e que eu vou ter outros, vou ter o WhatsApp, vou ter outras tantas outras ferramentas que a gente vai ter aí pela frente, elas não foram nem construídas ainda, mas a gente sabe que elas virão, né? Mas que a gente se entenda também nesse processo, né? Que a minha participação numa comunidade é fundamental, assim como fora do contexto virtual. Se você está numa comunidade, a sua participação intencional e efetiva é que faz com que aquilo seja chamado de comunidade, né? Então, eu acho que é um processo que vai envolver um crescimento, um amadurecimento da IFAP e também daqueles que estiverem participando. Eu acho que é cultural, né? É cultural, é processual, e eu acho que a sua pesquisa traz uma contribuição bem bacana, viu, Rô? Muito obrigada. Eu acho que a IFAP vai poder
beber aí dessa fonte, dessa sua experiência, e junto com a rede, né, que a gente não vai fazer o processo de formação sozinhos, né? Eu acho que a gente pode avançar um bocadinho, porque é assim que a gente vai avançando, né, fazendo ciência, a gente vai, pega um bocadinho aqui, avança um bocadinho, vai vendo, respeita a cultura, vai disseminando as boas práticas e vai por sucessivas aproximações aí melhorando o nosso processo, né? Muito obrigada, parabéns. Obrigada a vocês e por ter conseguido esse espaço, né, para que eu mostrasse um pouquinho daquilo, né, que eu fiz, essa pesquisa, e espero que ela contribua realmente. E ela dá asas à imaginação, né? Vamos lá. Uhum. Não, perfeito. Bom, eu vou lançar aqui os registros também, né, da participação do nosso público na tarde de hoje. Então, muitos agradecimentos. A gente conta com um público bem importante, quase 800 pessoas na plataforma, né, em 1h30. Isso é bem bacana para nós, né, esse trabalho. A gente entende que o tema é de grande relevância e também foi muito apreciado pela rede. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, tá? Então, a Silene, Silene, sua xará. Ela coloca, Silene com C, o nome dela. Excelente trabalho, né? A professora Ana Lúcia diz que o tema foi muito interessante, a tarde foi muito interessante, né? E o tema também, grata por uma tarde tão produtiva. O professor Rodrigo também disse que foi um tema muito bom, muito bem pensado para a tarde de hoje, né? Um tema de muito interesse. A professora Maria Aparecida, ela disse que foi muito interessante, né? Interessante mesmo. O professor Ronaldo, né, também fala da interação, diz que foi muito produtiva, parabeniza também a professora Silene e também a professora Rosângela. A professora Carla, né, diz que a discussão sobre as ferramentas para trabalharmos à distância são muito pertinentes, né? Então, está aí uma tarefinha para a EFAP, né, para nós daqui a pouco. A professora Ana Carolina também relata, e Cleonice, né? Ambas concordam que é um tema muito interessante e também muito pertinente, né? Então, eu queria agradecer a presença da Rosângela, de todos, mas antes de finalizar o nosso programa, passo a palavra novamente para a Silene, que ela tem uns recadinhos para passar. A gente tem aí 3 minutinhos, Silene, mas acho que dá tempo e a gente já volta para se despedir, tá bom? Já vou passar para você. Obrigada, até já. Tá ok, Tânia, eu acho que dá tempo sim. Gente, é o seguinte, aproveitando que a gente está falando aqui com diretores, a gente tem aí o Prêmio Gestão, com inscrições abertas até o dia 15. Então, se você tem aí um trabalho bacana, professor, o gestor, tem um trabalho bacana na sua escola que você gostaria de socializar, de comunicar, você procure aí na sua diretoria de ensino, supervisor responsável pelo Prêmio Gestão, faça sua inscrição, né? Não é nada complicado e muitas vezes as grandes soluções estão na simplicidade daquilo que se propõe. Então, vocês estão todos convidados, pensem aí direitinho, façam a inscrição no Prêmio Gestão, que é até dia 15, tá? E nós tivemos aqui, da semana passada, nós tivemos uma aula, foi na sexta-feira, a participação do médico Dr. Wimmer, falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E foi um tema, assim, que caiu muito bem, quer dizer, todas as pessoas que assistiram gostaram bastante, e a gente teve, assim, alguns pedidos para que fosse reprisado. Então, isso vai acontecer no dia 5/8, das 15h30 às 17h. Então, fiquem atentos aí à programação, ok? E essa semana, rapidinho, Tânia, para encerrar, a gente vai ter a comemoração da Lei Maria da Penha, no dia 6/8, então a gente trouxe assim uma dupla de programas para que a gente marque bem essa data e comemore, né? Comemore ao estilo da EFAP, que é trazendo pessoas para falar sobre esses assuntos. Então, no dia 6, das 14h às 15h30, a gente vai ter uma fala de direitos humanos de meninas e adolescentes, né? Uma coisa bastante atual para comemorar esse dia e para atender aí a questão do feminino com essas questões de violência, principalmente. E na sexta-feira, a gente tem um tema muito legal, vocês não podem perder, viu, gente? Eu estou muito curiosa para assistir, que é a violência de gênero digital. Olha que interessante. E os impactos na saúde. São temas novos, né, que a gente vai
se debruçar sobre eles aí. Gente, obrigada, estamos em cima da hora. Muito obrigada pela audiência. Rosângela, brigadão de novo. Tânia, um beijo para todo mundo. E obrigada.